Olá, eu sou a doutora Daniela, sou médica do esporte e a minha intenção nesse vídeo é falar sobre o doping. A ideia é tentar mostrar uma visão positiva sobre o assunto, para que o doping não seja encarado como um impasse, como um problema ou como uma ameaça, e sim o contrário disso, para que o doping seja visto como uma medida protetora, para que o atleta possa competir de forma segura, honesta e sem deslealdade. Então vamos lá, vamos tentar de uma forma breve e resumida falar sobre esse assunto tão importante. Então eu vou começar com um breve histórico apenas para reforçar a sua relevância. Todos os envolvidos com o esporte sabem que esse tema está relacionado às outras substâncias proibidas, mas a sua compreensão vai um pouco além disso. Existem relatos muito antigos de substâncias como cogumelo, cafeína, folha de coca e até a estricnina, comumente usada como veneno de rato, foi na década de 20 usada como estimulante do sistema nervoso central. E ficou muito conhecida na Maratona dos Estados Unidos de 1904, quando Thomas Hicks ingeriu a substância com clara de ovo e álcool. E aí consagrou-se campeão, porque apesar do uso do estimulante, naquela ocasião não foi desclassificado. Existem também relatos importantes sobre o uso de metanfetamina nos exércitos de Hitler, uma vez que consideravam como instrumento capaz de aumentar a autoconfiança e determinação. Com isso, dizem que foram consumidos 35 milhões de comprimidos da droga, permitindo que lutassem dias e noites consecutivos. Passando um pouco à frente da história, o médico americano John Ziegler, ele desenvolveu o esteroide anabolizante conhecido como de Anabol. Ele foi administrado naquela época para os fisiculturistas e mais para frente ele acabou sendo proibido pelo FDA. Em 1967, cria-se a Comissão Antidoping com a primeira lista de substâncias proibidas. Ela foi elaborada pela Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional e sua primeira utilização foi nos Jogos da França e do México em 1968. Sendo que o primeiro teste positivo do doping foi com o sueco Hans Gunnar na equipe de pentathlon, porque ele foi desclassificado uma vez que usou cerveja, no caso o álcool, antes da prova de tiro. Só para lembrar que nessa ocasião o pentathlon ele era uma prova composta por natação, esgrima, hipismo, corrida e tiro. Foi aí que a gente tem o primeiro relato de desclassificação pelo doping. Na sequência, em 1972, nas Olimpíadas de Munique, foram colhidas 2.079 amostras, sendo 7 resultados adversos. Mas só em 1975 é que os famosos anabolizantes eles começam a ser detectados. E aí, por isso em 1988, o corredor canadense Ben Johnson, ele acaba perdendo a medalha de ouro nos 100 metros rasos. Essa cena ela ficou mundialmente conhecida e muito marcada na história do esporte. Porém, como a lista de substâncias era usada por várias federações e muitos países, com o decorrer do tempo foram surgindo listas paralelas, o que obrigava o médico do esporte a saber qual autoridade que regia a competição e qual lista ele iria usar. Esse problema só foi resolvido definitivamente em 1999, com a criação da WADA, que regulamentou o controle de doping nos seus mais diversos aspectos. E para que o objetivo da WADA fosse alcançado em 2003, foi realizado o Congresso Internacional Antidoping, com a aprovação de um código mundial. Ele foi assinado por 192 países, incluindo o Brasil. E a partir daí, os registros ficaram cada vez mais frequentes, com o envolvimento da mídia, de grandes atletas e até federações importantes, como o caso da Rússia, que acabaram sendo banidas do esporte em competições tão importantes. E aí segue uma lista de nomes com envolvimento, não necessariamente eles tiveram testes comprovados, mas eles tiveram envolvimento no controle de doping e por isso entraram na nossa história.
Para que todo esse cenário seja evitado e o conceito de doping fique cada vez mais claro, é preciso que ele esteja enraizado em todos os integrantes de uma equipe, de uma forma muito clara e objetiva. Então, esse slide, ele precisa ser compreendido. E eles são baseados em 3 fundamentos importantes. O conceito é baseado no incremento artificial do desempenho esportivo, no risco para a saúde do atleta e ser contrário aos valores do esporte. Quando 2 desses 3 fatores estão presentes em uma determinada substância ou método, existe a possibilidade de ser incluída no elenco de substâncias proibidas. E com isso, ele está sujeito a um teste analítico adverso. Como, por exemplo, eu vou citar aqui o uso de anabolizantes e a maconha. Os anabolizantes, eles causam risco para a saúde e promovem um aumento artificial do desempenho. Ou seja, ele tem 2 conceitos presentes. Já a maconha, ela afeta a saúde do atleta e ela é contrária aos valores do esporte por se tratar de uma substância ilegal. E no caso, ela fala contra a ética. Então, ela está presente em 2 desses 3 fatores. Esses 3 fatores, eles definem o conceito de doping e precisam ser entendidos de uma forma muito objetiva. Agora eu quero só reforçar para vocês quais os valores do esporte descritos no início do nosso código. Eles são a ética, a honestidade, a solidariedade e o espírito de equipe. Com tudo isso, o doping vai se fazer presente. E, lógico, que vão existir regras importantes que não podem ser violadas e também merecem nossa atenção. Quais que são as violações das regras antidoping? Eu vou tentar, pausadamente, explicar para vocês cada uma delas. A primeira regra é a presença da substância proibida, os seus metabólitos ou os marcadores numa amostra de um atleta. 2. O uso de tentativa por um atleta de substância ou método proibido. 3. Recusar ou faltar sem justificativa aceitável a uma coleta de amostra após a notificação, uma evasão do controle antidoping. Violar os requerimentos relativos à disponibilidade do atleta para um teste fora de competição. Alterar ou tentar alterar qualquer etapa do controle antidoping. Estar em possessão de uma substância ou método proibido. Traficar ou tentar traficar qualquer substância ou método proibido. E por último, acobertar, apoiar, encorajar, administrar ou tentar administrar em competição ou fora de competição uma substância ou método. E então, depois de esclarecer os conceitos e as regras, é preciso saber sobre os tipos de exame. As amostras elas podem ser colhidas por sangue ou urina e seu controle pode ser feito em competição ou fora de competição. Quando falamos em competição, vale a regulamentação da responsável organizadora, que pode definir como 12 horas antes da prova, dentro do local da prova, do dia da chegada até o dia de ir embora. E nesse caso, devemos lembrar da meia-vida das substâncias, ou seja, por quanto tempo aquela droga, aquele medicamento fica em nosso organismo. E fora de competição, são os testes que podem ser realizados a qualquer momento. Na casa do atleta, no seu treinamento, num trabalho, até nas suas férias. Para isso, existe um banco de dados sobre a localização dos atletas, que deve ser realimentado a cada trimestre pela equipe ou pelo atleta através do sistema de gerenciamento da WADA, que se chama ADAMS. Tudo isso, seja o conceito, seja as regras, seja os tipos de exame, ele faz parte da vida do alto rendimento, reforçando que a intenção é sempre a proteção do atleta, é evitar trapaças que sejam prejudiciais ao esporte profissional. Então, por fim, eu vou tentar resumir a lista nas suas categorias,
porque descrever a lista é algo impossível diante do número de substâncias que existem, né? Mas a lista ela se divide assim: de S0 a S6 são substâncias que são proibidas a qualquer momento. De S6 a S9, só em competições. Então vamos lá. S0 são drogas experimentais que não têm registro. S1 são os anabolizantes. Aí a gente vai pensar na oxandrolona, na tibolona, na gestrinona. E eu vou fazer um parênteses aqui para uma pomada que chama Trofodermin, que contém clostebol. O clostebol ele é um agente anabólico e por isso ele faz parte da lista. E a pomada ela é usada de forma indiscriminada como cicatrizante. S2, a gente vai falar dos hormônios, a insulina, o GH, a eritropoetina. No S3, a gente tem o beta-2 agonista, o fenoterol, são remédios usados geralmente para asma. E aí a gente tem algumas exceções. Alguns medicamentos como salbutamol, formoterol, terbutalina, desde que seja por via inalatória, numa dosagem de 16 puffs em 24 horas, eles se tornam permitidos. Em S4 a gente tem antagonistas de hormônio, que são os tamoxifenos, muito usado quando os fisiculturistas apresentam ginecomastia. Eles são medicamentos que fazem parte desse tipo de categoria esportiva. Porém, a gente tem que lembrar que ele faz parte de substâncias proibidas. Em seguida, a gente tem os diuréticos e agentes mascarantes. A espirulactona, ela é um diurético comumente usado, mas ela altera peso, ela altera pH e ela altera a pressão. Aqui também vale lembrar a probenicida, que é usada como tratamento convencional da gota, uma patologia que afeta articulações. Em seguida, os estimulantes, cocaína, sibutramina, a anfetamina e atenção especial, aqui a gente coloca uma estrelinha para o isometepteno, que está na neosaldina, usada para dor de cabeça de forma comum. Então é isso daqui mostra que o atleta precisa comunicar ao departamento médico. Assim como a pseudoefedrina. A pseudoefedrina ela é o Tylenol Sinus. Então, a intenção nesse caso do atleta está muito longe do doping. Ele simplesmente usa a medicação para uma dor de cabeça corriqueira, uma congestão nasal, mas ela está presente na lista de substâncias. Então, não são só anabolizantes, são substâncias do nosso uso diário. Nesse caso, a gente tem a anafasolina, que é o Neosoro. Ele é muito utilizado para a gente desobstruir a via aérea, para respirar melhor. No caso da via nasal, o Neosoro ele é permitido. E na sequência, os narcóticos, né, a heroína e a morfina. A gente lembra que, com exceção do tramadol, o tramal e a codeína, que são opioides para dor, eles são permitidos. Os canabinoides, que é a maconha, a gente já até deu o exemplo quando falamos sobre conceito. Ela é proibida, ela, além do prejuízo à saúde, ela vai contra a ética, então ela entra nas substâncias, na lista de substâncias. E os corticoides. A betametasona, ela merece, acho que, uma atenção redobrada, porque ela é muito usada em tratamento de lesão. Qualquer lesão articular, ruptura de tendão, entorse, ela tem um efeito muito bom no resultado, mas ela também está incluída no incremento artificial do desempenho. Então, se for por via tópica, por via ocular, dermatológica, ela é permitida, mas se a gente falar da betametasona, dos corticoides de uma forma geral, por via oral, por via endovenosa ou intramuscular, eles são
proibidos. Então, é muito importante que isso não fuja do controle do médico que está tratando a lesão e da comissão que deve estar atenta ao controle de uso dessa substância. Na sequência, alguns métodos que são proibidos: manipulação de sangue, a manipulação da urina, manipulação intravenosa como hidratação e algumas manipulações de ordem genética. Eles não são tão usados como as substâncias da lista anterior, mas eles são métodos proibidos e devem ser levados em conta antes de ser administrados. E depois de tudo isso, dessa lista toda, sempre vem aquela pergunta: o que sobra? O que eu posso usar? Bom, sobra muitas opções terapêuticas. Nós temos anti-inflamatórios não hormonais, como o Cataflam, que é o diclofenaco, os antibióticos, entra aí amoxicilina, cefalosporina, ansiolíticos, até os remédios que são mais conhecidos como para fazer o atleta dormir ou para calmantes, Rivotril, diazepam, sob prescrição médica, eles podem ser usados sim. Os antieméticos, Dramin, algumas listas de anticoncepcionais. Só que é o que eu disse no início, é impossível descrever tudo que pode ser usado. Então, para se certificar da permissão, a consulta deve ser feita simplesmente pelo site da UADA. Primeiro, o atleta deve informar o departamento médico. E o médico, se não tiver aquela substância já bem definida, ele precisa consultar a lista dentro do site dos critérios da UADA. Até porque existem substâncias que são proibidas em certos esportes, em esportes específicos. Por exemplo, o álcool. Ele é proibido no automobilismo, em algumas lutas da Federação Internacional, como MMA, e também existe, por exemplo, os beta-bloqueadores, que são o propanolol, proibido no tiro, também em algumas lutas da Federação Internacional. Então, a lista, ela precisa ser consultada com uma certa frequência. Muitas medicações proibidas, elas também são rotineiramente usadas para patologias conhecidas. E aqui um exemplo muito comum, a insulina e o diabetes. Então, a insulina é uma medicação importante e necessária para o tratamento do diabetes em alguns casos. Mas para isso, a gente precisa da isenção de uso terapêutica. A isenção do uso terapêutico, ela é um documento preenchida pelo médico em inglês 21 dias antes da competição, com o objetivo exclusivamente terapêutico, sem que haja outra opção para tratamento, e aí é enviada para a Federação Internacional. Dessa forma, o uso ele pode ser feito mesmo estando na lista das substâncias proibidas. Aqui é só uma foto do termo de isenção, lembrando de se certificar que ele foi aceito antes de começar a administrar a substância, né? Bom, chegamos ao fim de um tema muito difícil de ser resumido, mas que ele é de extrema importância. Porque a penalização do doping, ela pode transcender ao médico, ao preparador físico, ao técnico. Então, ele vai muito além do uso de substâncias proibidas. É importante a visão geral sobre o assunto, ainda que a responsabilidade final seja do atleta. Muito obrigado, espero que eu tenha acrescentado de alguma forma, seja para o atleta, seja para a comissão técnica, e aqui ficam os meus contatos, estou à disposição naquilo que eu puder ajudar. Muito obrigada.